Olá, pessoal! Boa tarde! Muito bem-vindo ao nosso último episódio da nossa minissérie do salário ao lucro. Hoje a gente vai falar sobre o último pilar da tríade do empreendedor de sucesso. Aguardando o pessoal chegar aqui ao vivo, você que está assistindo pelo IGTV, seja muito bem-vindo. Esse é o quarto episódio da minissérie do Salário ao Lucro. Se você, por acaso, ainda não assistiu os outros episódios, está disponível lá no nosso IGTV. Tem um primeiro episódio que é a introdução da nossa história, minha e do Leonardo. Nós somos sócios da My Place Office Rio. E nos outros episódios, no segundo e no terceiro, a gente falou... Olá, pessoal, boa tarde. A gente falou sobre os outros pilares da tríade do empreendedor de sucesso. E hoje a gente vai encerrar essa minissérie falando do último pilar. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente poder começar. Muito boa tarde, pode ir chegando. Deixa eu ver, o Leonardo aqui está enviando a solicitação para a gente poder começar. Já aceitei a solicitação. Oi, Léo, boa tarde. Olá, tudo bem com Chega um você? pouquinho para trás, tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Estão me vendo bem, ouvindo? Na semana passada, né, a nossa minissérie, Nossa Senhora, eu Foi fui difícil, assistir, né? eu fui assistir e o áudio estava horroroso. A verdade é que o áudio Ficou, estava horroroso. E eu teve uma depois instabilidade, né, no Instagram. eu vi o pessoal reportando que houve realmente uma instabilidade enorme no Instagram e que isso pode ter provocado. Então, meu áudio ficou. Até as pessoas conseguiam me ouvir, mas visualmente, tudo bem, não perderam nada com isso, mas visualmente estava tudo pixelado, estava horroroso. Foi, Mas, de qualquer forma, a foi. gente conseguiu finalizar. Acho que você conseguiu conduzir aí a altura, enquanto eu estava vivenciando essa dificuldade técnica aqui. Foi. E é como a A gente gente diz, tentou né? até resetar, né, mas não deu certo. Mas continuamos mesmo assim, que foi o nosso compromisso, né, com o pessoal de que iria acontecer naquele dia. Exatamente. E é como a gente diz, né? Feito é melhor do que perfeito. Então, Com vamos com certeza. tudo, porque é importante a gente passar aquilo que a gente veio trazer. Não sei se você já fez a introdução, porque no início. Fiz uma É, leve introdução, tá. mas Então, também pode fazer a sua introdução, não tem problema nenhum. Então é bom que a gente aguarda aí o pessoal continuar a entrar. Hoje, como você já deve ter falado, é a nossa última live, não a última live de todas, né, da É o Orange último Talks, episódio. é o nosso último episódio da minissérie do Salário ao Lucro, Sim. aonde eu e a Juliana trouxemos aí aquilo que a gente chama carinhosamente da tríade do empreendedor de sucesso, que são, né, verdadeiramente os três pilares que a gente acredita que são elementos, atos que o empreendedor precisa ter atenção e precisa se conectar para ter uma empresa de sucesso, né? E aí Sim. vem aquela pergunta, tá, mas quem é que iria abrir um negócio para não ter uma empresa de sucesso? Parece óbvio, né? Mas muitas vezes o dia a dia engole o empreendedor e ele acaba se desconectando com o principal propósito do negócio, né? Sim. Que é prosperar, que é fluir, que é, enfim, ser uma empresa que gera transformação nos seus clientes e nos seus stakeholders. E falando nisso, esse é exatamente hoje o tema, né, da nosso último O episódio último da episódio. minissérie, que é exatamente o elemento transformação. A gente vai poder falar um pouquinho. Eu acho, Ju, que seria legal a gente Fazer um iniciar, né, resgate. fazer um resgate, fazer um resumo do que nós passamos, né? E aí eu acho que a introdução a gente pode pular, a gente já inicia pelo primeiro, segundo e hoje que é o terceiro pilar. Você pode iniciar? Eu acho que até que vale a pena falar da introdução, porque Então quem fica à por acaso vontade. ainda não assistiu o primeiro episódio da minissérie, a gente fala da nossa própria jornada, que nós dois tivemos essa jornada do salário ao lucro, né? Nós fizemos essa transição e quando a gente criou essa tríade do empreendedor de sucesso, foi justamente traçando a trajetória que a gente fez
desde o momento que a gente pediu demissão, o porquê a gente pediu demissão, o que aconteceu depois da gente pedir demissão e de que forma a gente trilhou esse caminho até a abertura da empresa, até o fortalecimento da empresa. E aí a gente desmembrou todo esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo. No episódio 2, que a gente falou um dos pilares da tríade do empreendedor de sucesso, no episódio 3, e hoje no último episódio, que é o episódio 4, que é o terceiro pilar da tríade do empreendedor de sucesso. Isso aí, né? E aí no primeiro ato, é o ato, né, que significa também o primeiro pilar da tríade do empreendedor de sucesso, nós falamos do pilar sonhar, que para a gente é o primeiro ato que leva um empreendedor a se tornar efetivamente um dono de negócio. Então, primeiro vem o sonho, vem a ideia, a eureka, insight, boom, né? Aquela ideia. Ou a oportunidade, né? Ou a oportunidade, muito bem frisado. Então, muitas vezes não precisa ter eureka, não precisa ter grande ideia, pulo do gato, ovo do Colombo, nada disso. Simplesmente uma oportunidade. Então, no momento em que surge a oportunidade, o empreendedor ele se depara com um primeiro pilar, né, que é o ato de sonhar. E aí, com o ato de sonhar, vem o segundo pilar, que é o ato objetivo de empreender, que é o ato de colocar a mão na massa, fazer aquilo que precisa ser feito para que esse sonho que foi tido semanas, meses ou anos atrás se torne efetivamente um negócio. E aí, então, vem esse pilar, que é o pilar do empreendedorismo, ou do ato de empreender. E aí a gente chega... É o momento da ação, né? É o momento de você captar a sua ideia, ou captar a oportunidade, transformar ela numa ação efetiva, né? De você concretizar o ato todo que você idealizou, você planejou, você pesquisou, e aí você concretiza o ato de empreender, que é abrir a sua empresa, colocar ela operando, colocar a roda para girar, mesmo que talvez no início não seja perfeito, mas você coloca a roda para girar para fazer ela evoluir com o tempo, né? Exatamente. Aqui a gente está um pouco superficial, porque nós já falamos, né, em cada uma das lives da minissérie, a gente aprofundou esses temas. Então, se você que está aqui e hoje é a primeira vez que você está assistindo a essa minissérie do Salário ao Lucro, né, que é aqui da série Orange Talks, resgata no IGTV ou no YouTube da My Place Office Rio, onde você vai poder assistir essa minissérie completa, trazendo elementos aí que são importantíssimos para te guiar ao que a gente chama de sucesso, né? E é por isso que a gente está trazendo aqui a tríade do empreendedor de sucesso. E hoje, como não poderia deixar de ser, é o último dia, a nossa última live da minissérie do Salário ao Lucro. Hoje nós vamos falar do último pilar. Então, se no início a gente fala do ato de sonhar, que leva a uma ação, né, e se transforma no ato de empreender, hoje a gente vai falar do último pilar, que é o ato de transformar. Porque o empreendedorismo, na verdade, é como se fosse uma indústria, né? Então ele tem processos. Ele tem a entrada da matéria-prima, ele tem o processamento dela e ele tem o produto final transformado. E o empreendedorismo é exatamente isso. E a tríade do empreendedor de sucesso coloca dentro desse liquidificador o sonho, coloca a ação do empreendedorismo, uma oportunidade, o ato de empreender, e no final, quando ele despeja esse liquidificador, sai a transformação. E o que é, né, Ju, essa transformação? Você quer fazer um breve resumo sobre isso? Então, a transformação, ela acontece de duas formas, né? Primeira forma é a forma pessoal, que é o objetivo concreto em que você vai levar o destino real, que você vai levar o seu cliente, o seu potencial cliente. Perfeito. Então, só que quem é esse potencial cliente? Como é que você vai levá-lo a um destino se você não sabe quem é o seu potencial cliente? Então, acho que a primeira etapa para descobrir como levar o seu potencial cliente a um momento ou a um destino que ele tem a expectativa de chegar, a expectativa de alcançar, talvez, ou realizar algo, é conhecer quem é de fato o seu potencial cliente. Exatamente, porque aí eu acho que vale a introdução, já que a gente já vai começar a entrar na transformação propriamente dita, né? E no primeiro subitem aí, né, do ato de transformar, aonde é importante a gente lembrar
que ninguém compra um produto ou um serviço. Pessoas não compram produto ou serviço. Pessoas compram solução. Nenhuma mulher, não me entendam com preconceito, pode ser homem também. Nenhuma mulher ou homem compra um batom. O homem e a mulher compram o resultado que esse batom gera. A beleza, né? É a beleza, a A autoestima, sensualidade, a a autoestima, o sensualidade. bem-estar. Pessoas não compram, por exemplo, um iPhone. As pessoas compram o status, compram o Think Different, que foi o slogan primeiro do visionário de Steve Jobs. Então, a transformação, ela é muito mais do que a prestação do serviço em si, ou da venda do produto. A transformação é aquilo que conecta visceralmente o seu cliente do seu produto ou do seu serviço, ou o seu potencial cliente do seu produto ou do seu serviço. A transformação é aquilo que você aplica na vida, que você transforma o negócio, a vida do seu potencial cliente, de uma forma em que o seu produto, o seu serviço, ele deixe de ser apenas um produto ou serviço e se torne muitas vezes um objeto de desejo, se torna, por exemplo, faz com que eles se sintam como fãs do seu negócio, ao invés apenas de um tomador de serviço ou de um tomador de uma prestação, de um serviço, de uma venda de produto. Então a ideia é que a transformação ela seja efetivamente alguma coisa mais poderosa do que propriamente o resultado que seu produto, seu serviço gera. Deixa eu deixar um pouquinho isso mais claro, antes da gente falar efetivamente aqui do ato de transformar e falar sobre o avatar que você introduziu muito bem. Quando a gente fala efetivamente da transformação, eu quero falar que a transformação ela é muito mais poderosa do que o próprio produto ou serviço, exatamente pelo exemplo do batom que eu dei. Quando você vai a uma loja, você entra numa loja da MAC, você entra numa loja da Sephora, em qualquer outra loja, e compra um batom, você não está pagando por um bastão, né? Um bastãozinho colorido e que pinta a boca. Você está pagando pela transformação que aquilo provoca em você, a transformação que aquilo provoca na sua vida. Só que transformação é essa? Daí é que vem a necessidade de fazer aquilo que você falou, que é conhecer o seu avatar, que aqui a gente vai chamar de avatar, de forma didática, mas você pode chamar ele de persona, que é como o mercado também chama, você pode chamar ele de público-alvo. Eu não gosto do nome público-alvo, porque o nome público-alvo me remete àquele livro de administração de empresas, lá atrás, bem técnico, porque o avatar, Ju, ele é muito mais específico do que o público-alvo. O avatar é praticamente uma pessoa que você desenha sendo um reflexo daquilo que muitas pessoas são, né? Mais ou menos isso? Eu vou ainda, é o que você falou, e acrescento dizendo que um avatar, ele é o reflexo daquele melhor cliente que você tem e que você gostaria que todos fossem iguais. Sim. Todo mundo, nos seus negócios, tem aquele cliente que você fala, putz, eu adoro esse cara, ele me paga em dia, ele não pede desconto, ele entende os diferenciais do meu produto, ele entende os diferenciais do meu serviço e por isso ele entende o quanto tem de valor, ele me indica, ele é um cara engajado que gera feedback, que me oferece... Às vezes até seu fã, né? E esse é o resultado esperado de tudo que a gente está falando, né? Porque o empreendedor ele só vai ter um negócio de sucesso se os clientes passarem a ver com um olhar de fã esse seu negócio, né? Então tem tudo a ver com o que você falou. Então o avatar, ele é a personificação, ele é a caricatura do seu melhor cliente. Por isso que ele é muito mais do que o público-alvo, porque o público-alvo, ele traz dados demográficos, ele fala sobre renda salarial, sobre alguns tipos de perfil de comportamento até. Só que o avatar, ele é isso e muito mais, porque ele vai trazer aí um raio-x do seu melhor cliente, porque aí isso vai te permitir que você se posicione estrategicamente, se comunique estrategicamente, falando nas suas redes sociais e nos seus canais de divulgação a linguagem específica do seu melhor cliente. Porque se eu uso uma linguagem genérica, eu vou atender a qualquer um. E qualquer um inclui gente ruim. Quando eu quero trazer gente boa, eu preciso falar a linguagem de gente boa, porque a minha própria comunicação serve como um filtro
que vai separar o joio do trigo. Só para exemplificar o que você está falando, por exemplo, para nós mulheres, que quando vimos uma propaganda na televisão, na internet, é aquela diferenciação de anúncio. Se eu tenho 30 anos, eu vou receber um anúncio que seja de cremes para hidratação, ou para talvez início de rugas, né? Que a minha pele está começando a se transformar. Para mulheres mais maduras, entre 40 e 50 anos, ela vai receber um outro tipo de propaganda, que ela precisa de cuidados diferentes de uma mulher de 30 anos, assim como de um adolescente. E uma mulher de acima de 60 anos, ela precisa de muito mais cuidado, muito mais hidratação, coisas diferenciadas para preenchimento, tratamentos anti-ruga. Então, é exatamente isso. Quando não consigo me lembrar agora de uma exatamente, mas, sei lá, a La Roche, por exemplo, quando La cria uma Roche-Posay, linha, né? La Roche-Posay, quando ela cria uma linha em que ela vai se comunicar com uma mulher em faixa etária e necessidades e anseios diferentes, ela precisa se comunicar diferente. Ela precisa colocar pessoas que reflitam, né, a mesma idade, que reflitam a mesma necessidade, que se identifique com quem ela está se comunicando, né? Então, se eu quero falar com mulheres de 60 anos, Renew, exatamente, Tati. Se eu quero me comunicar com mulheres de 60 anos, elas têm um bolso, né, grana diferente de uma jovem de 20 anos, necessidades diferentes, forma de se comunicar completamente diferente do que um adolescente, que talvez goste muito daquela propaganda interativa, bem colorida e tal, e uma mulher de 60 anos mais madura, que gosta de uma propaganda muito mais informacional, muito mais direta, das necessidades que ela realmente precisa, do que uma adolescente que quer mais o cool, o fun, talvez o que está na moda. Exatamente. Então é mais ou menos isso. É exatamente o que você está dizendo, né? Você conhecer o seu avatar te proporciona uma capacidade de ser muito mais assertivo na sua forma de comunicação. Exatamente. Então, basicamente, né, eu gosto muito de trazer os relacionamentos como exemplo, porque relacionamento é comum a todos, né? Então, num relacionamento, você, sei lá, você está conhecendo uma pessoa na noitada e um amigo vai te apresentar a moça ou vice-versa, e aí diz, fulano, sei lá, é advogado. Você vai buscar ter talvez uma comunicação um pouco mais rebuscada, porque aquela pessoa talvez ela já tenha também um vernáculo mais sofisticado. Se a pessoa é uma pessoa mais cool, mais fã, você vai tentar falar de experiências que você tem, que sejam também parecidas com aquela pessoa, porque nós naturalmente nos adaptamos à comunicação para que a gente tenha maior capacidade de empatia, né? Ou o que a programação neurolinguística chama de rapport. Então, ou até mesmo onde você vai levá-la no primeiro encontro. Perfeito, isso tudo tem a ver também com aquilo que você sabe sobre a pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso, para a gente efetivamente acessar, né, esse conteúdo de hoje, é lembrar que identificar o avatar te coloca numa posição de privilégio de se comunicar adequadamente e muito mais do que se comunicar adequadamente. Quando você se comunica adequadamente, você atrai, como se você fosse um imã, somente pessoas que se conectam com aquele tipo de imã. Entende isso? Então você consegue que a sua comunicação funcione como um filtro, qualificando as pessoas de acordo com aquilo que você quer ter dentro de casa. Porque aí vai um grande insight aí para você que está aqui assistindo a gente. Não se trata de ter muitos clientes. Para o seu negócio ter sucesso, você precisa ter os clientes. Precisam ser os clientes certos. Aqueles que vão fazer o seu negócio para o próximo nível. E daí vem a importância do estudo do avatar. E aí, eu vou deixar aqui só uma informação que eu não sei se é verdadeira, mas é uma percepção minha. A Avon entrou muito forte, né? A Tatiana até falou aqui sobre a Avon. A Avon entrou muito forte no Big Brother como patrocinador e também está fazendo muita propaganda na TV. E você vê que a Avon, eu não sei se isso já tem influência da compra que a Natura fez da Avon, mas já me mostra uma influência de comunicação muito mais popular. Por quê? A Avon agora ela coloca funk, ou seja, toda a temática, toda a vinheta da propaganda é uma vinheta em estilo funk, em ritmo de funk.
E a galera do funk, é óbvio, né, que tudo que a gente está falando aqui acaba tendo generalizações, porque a gente não tem como entrar nas exceções, mas de Sim. forma Mas eu acho que é generalista, muito mais por conta da faixa etária. também Porque pode ser, mas eu vou te dizer eu por acho que que são que eu muito acho que não. pessoas jovens, meninas jovens. Você vê que não sei se você chegou a ver a propaganda da Avon, mas ela é extremamente rápida. Ela tem uma batida do funk, que ela segue esse ritmo rápido, acelerado, objetivo na comunicação, mas ao mesmo tempo divertido, com uma Perfeito. pegada super leve. Não, eu concordo com você. Pode ter, com certeza, pode não, com certeza tem um estudo do Avatar muito bem feito, que tem a idade como foco, mas o que eu quero te dizer é que eu acho que também tem uma questão social muito forte. Eu acho que eles querem se posicionar como uma linha de produtos mais popular para que talvez deixe Sim. a Natura numa posição um pouco mais premium, um pouco mais elitizada. E isso para mim fica muito claro com a coisa do funk, porque eu não consigo imaginar um produto da Chanel fazendo uma chamada usando um funk, ou eu não consigo imaginar alguma linha de produtos mais madura, Acho mais que muito mais sênior, alinhado ao perfil, ao né? Ao perfil, à perfil de cada um. segmentação. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que eles estão ali trazendo clareza de quem eles querem acertar naquela publicidade. Então, por isso que é tão importante o reconhecimento de quem é o seu avatar. E falando nisso, né, do estudo do avatar. Foi tudo isso que a gente falou agora. O estudo do Desculpa, avatar. Léo. Volta só um pouquinho que deu uma travada. Claro, então, é exatamente esse é o primeiro subtópico do estudo do Avatar, que é exatamente a importância do estudo do Avatar. É Sim. por isso que tudo que nós falamos aqui agora. É por isso que você precisa conhecer o seu avatar, para que você possa atrair não somente clientes, mas os clientes certos, aqueles que estejam conectados com a transformação que você espera. A gente vai falar disso no final com mais ênfase, mas conectados Sim. com a sua estratégia de negócio. A Foi Tati para está falando, provocar foi o para provocar o Dancing Dancing Challenge. Challenge. Eu não faço ideia do que seja isso, mas Eu deve ter também não. alguma coisa ligada aí a TikTok ou qualquer A coisa do TikTok gênero. é Mas, de qualquer forma, existe um posicionamento por trás. uma Existe um estratégia para posicionamento. viralizar. Claro, sem dúvida, mas com certeza tem uma estratégia de posicionamento forte. Então, eu acho que essa pegada ela é muito importante para que a gente comece a analisar propagandas e Que se conectem anúncios. com causas, que se conectem, né, Não, com isso é outra transforma. coisa. Isso é outra coisa que eu acho que a gente tem que falar muito no final. Vamos guardar isso Tá para bom, tá bom. depois. Sem Mas o que eu quero, spoiler. sem spoiler, mas o que eu quero dizer é que é por isso que é importante que você que está aqui com a gente acompanhando essa série passe a assistir propagandas de televisão agora e Com outro propagandas na olhar. internet também com um olhar de produtor. Analisa aquilo sempre, falando assim, peraí, gente, que comunicação é essa? Que linguagem ele está Com quem que ele usando? tá falando? Quais são as imagens? Eu me conecto com isso ou não me conecto? Eu me conecto, então peraí, quem sou eu para ele começar a fazer essa análise? Então é muito importante que você faça esse exercício para que você comece a amadurecer também a capacidade de criar anúncios, propagandas e uma comunicação assertiva para o teu avatar. Não é isso, Ju? Exatamente isso. Então vamos falar Exatamente. agora de como é que a gente faz o estudo do avatar, né? Ou seja, quem é o meu avatar? Como que eu sei quem ele é? Bom, o avatar, como você já te introduziu que eu tinha te atropelado, o avatar é o reflexo exatamente do que você falou do seu melhor cliente. Então, o que a gente como empreendedor quer, a gente não quer uma enxurrada de cliente, porque uma enxurrada de cliente, ele traz o bom e o ruim. E aí você pode ter um impacto disso no seu negócio, que você pode ter alta inadimplência quando você traz a pessoa errada. Você pode ter alta rescisão contratual. Você pode ter um feedback negativo, porque talvez você não esteja falando com a pessoa certa. Então, quando você trabalha o seu avatar, você define com quem você vai se comunicar e com quem você vai atrair para o seu negócio, você vai estar garantindo para o seu negócio uma visão a longo prazo. Porque você está trazendo o melhor para dentro de casa. Então, quanto mais apurado for esse estudo, melhor você vai alcançar seus objetivos. Porque você não quer um cliente que fique 2, 3 meses na sua empresa. Você quer que um cliente que ele entre para virar um relacionamento. Ninguém quer fazer uma venda pontual. O negócio ele não sobrevive com uma venda pontual. Então, o estudo do avatar, ele vem para você, além de se conectar com o seu cliente certo, é você conduzir o seu negócio para uma visão de longo prazo.
Perfeito. né? E o como, Ju? Como é que a gente pode dizer aqui? Quais são os passos para que esse nosso avatar, ou seja, as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso vídeo, eles possam fazer o desenho do seu próprio avatar? Como é que você diria, de que forma você pode orientar? Olha, tem algumas formas de se fazer. Se você já tiver clientes, você pode fazer uma entrevista, pode convidar alguns clientes para fazer uma entrevista e perguntar para ele. Um parêntese. Se você já tem cliente, você pode convidar o seu melhor cliente. Claro, com certeza, verdade. Você deve mapear aquele cliente que você gostaria de copiar e colar, não é isso? Exatamente, exatamente. Aí você vai avaliar quem é o seu melhor cliente em termos de relacionamento financeiro, aquele que te traz mais retorno e que se conecta de fato com o seu negócio. Exatamente. Porque não adianta ser só um cliente que te paga bem. Se é um cliente que te paga bem, mas ele não se conecta com o seu negócio, com a forma como você presta o seu serviço, também não adianta. Ele não é o seu melhor cliente só porque ele te paga bem. Exatamente. Então, é selecionar o cliente certo para fazer as perguntas necessárias para criar um perfil, que vai ser esse o seu avatar. Então, você pode conversar com os seus melhores clientes, você pode elocubrar, né? Alucinar, elocubrar? né? Alucinar. Você vai falar, olha, pelo que eu tenho visto, como, por exemplo, eu tenho poucos clientes. Pelo que eu tenho notado, a alucinação, né, Ju? Eu acho que ela é mais ideal para quem ainda não tem clientes. É aquele cara que está abrindo um negócio agora e ele precisa fazer um desenho do avatar para ele ter um direcionamento. Vou abrir meu negócio, mas quem é o meu cliente? Para onde eu vou? Como que eu falo com ele? Aí Sim. A alucinação que você está dizendo, ela é muito bem-vinda. Mas no caso, por exemplo, de pessoas que têm clientes, mas são clientes talvez que não sejam mensais, por exemplo, eu acabei de começar, mas eu trabalho por venda e tive poucos clientes, então não tenho um volume de informações para ter uma resposta ou para entrevistar alguém. Então eu também, nesse caso, vou ter que elocubrar e pensar como fazer esse estudo do avatar. Então, você que está começando, que não tem clientes talvez em volume, ou que não sejam clientes mensalistas, que você tem um relacionamento, você vai ter que elocubrar. Então, com quem que eu quero falar? Com quem eu acho que se conecta com o meu negócio, né? Perfeito. E a terceira, você tem alguma indicação? Então a gente tem, vamos só recapitular as duas primeiras. A gente pode fazer o modelo entrevista, se você já tem clientes e tem o seu melhor cliente mapeado. A gente pode fazer no modelo alucinação, que se aplica muito, mas muito bem àquelas pessoas, aqueles donos de negócio, aquelas empresas que já existem, já tem clientes, então você vai lá e bate um papo com o cara, mapeia. Sim. Você vai alucinar quando você está começando a abrir um negócio, você ainda não tem clientes, ou seja, você não tem histórico, mas você tem uma leve ideia. Lembra que o primeiro ato é o sonho? Quando você tem um sonho, você enxerga uma oportunidade, você já tem uma ideia. Se você está vendo uma oportunidade, você já tem ideia quem abraçaria essa oportunidade para você ter aberto o negócio. Então é aí que entra a alucinação. E o terceiro elemento para você fazer o seu desenho do estudo do avatar é a observação. A observação ela também se aplica para quem já tem um negócio, mas ainda, por exemplo, não tem chance de fazer uma entrevista. Vou te dar um exemplo. Empresas que trabalham em algum segmento confidencial, em que os clientes normalmente são muito discretos e não vão querer te dar informação. Olha, é raro, tá? É raro isso acontecer, porque se você tem um bom relacionamento com o cliente, até se você for detetive particular, você consegue conversar com ele. Mas, vamos supor que você não consiga, que você esteja dentro de um cenário de exceção ao qual eu não estou enxergando. A melhor forma é a observação. E, normalmente, a melhor pessoa para fazer isso na observação é a tua equipe de recepção. Então, se você tiver um escritório, se tiver recepcionista, cara, eles sabem muito sobre seus clientes. Tudo. Você pode ter certeza disso. Então, eles vão te ajudar a construir. Eles já, com certeza, já ouviram ligação, já ouviu. Será que esse cara, você já pegou alguma vez na recepção algum cliente nosso, ou aquele determinado cliente falando inglês no telefone? Ele já atendeu alguma ligação falando um idioma estrangeiro? Você já ouviu, ele comentou com você sobre viajar, sobre tirar férias? Ele já falou para você que trocou de carro? Qual foi o carro que ele trocou? Você já reparou qual é a marca do relógio que ele usa? Você consegue... ele é casado, ele tem filhos? Então, a observação ela é fundamental, porque normalmente ela vai te trazer informações mais apuradas do que a própria alucinação. Por razões óbvias, Sim. Você está observando, você está fazendo uma análise baseada naquilo que você está vendo. Então... essas três formas, alucinação, entrevista e observação.
E aí, que perguntas são essas que estão contempladas no estudo do avatar? O estudo do avatar, né, se você procurar na internet, na verdade, você parar em duas partes. Se você é cliente da My Place Office Rio, fique muito tranquilo que o curso Alavanca Empresarial e toda a plataforma que gira em torno dele, que é a Business Academy, ele tem um grupo de materiais, e um desses materiais é o próprio estudo do avatar. Então, quando você contrata a My Place Office, seja escritório virtual ou seja uma sala comercial privativa conosco, você passa a ter direito a acessar essa super plataforma de ensino à distância, onde você vai ter, inclusive, uma aula ensinando a fazer o estudo do avatar, você vai ter o PDF para baixar, com material, tudo muito bem explicado, tá? E até a aplicação do estudo do avatar prática, para você ver uma pessoa fazendo o estudo do avatar e se inspirar para poder também fazer o seu. E você que está aqui e ainda não é cliente da My Place Office, seja porque ainda não abriu o seu negócio, seja porque ainda não teve oportunidade de botar esse sonho no papel e ir para o segundo ato, que é o ato de empreender, independente de qual o seu motivo, você pode procurar no Google por estudo do avatar e você com certeza vai encontrar algum material. Eu não posso te prometer que seja tão bom quanto o nosso, que tão completo quanto o nosso, porque modéstia à parte ele ficou muito bom, mas você vai encontrar um estudo do avatar e feito é melhor do que não feito. E também melhor do que não feito, né? Então, faça o estudo do avatar. E nele você vai ver perguntas como: qual é o nome do seu avatar? O seu avatar, ele, lembra que eu falei? Ele é uma personificação. Então, ele precisa ter nome e sobrenome. Qual seria o nome do seu avatar? Qual seria o nome dele ou dela? Ele é homem ou mulher? Por mais que você tenha clientes de ambos os gêneros, você pode e deve adotar o seu avatar em cima daquilo que representa a sua maioria. E não tem problema nenhum nisso, porque as estratégias de comunicação, elas dizem respeito à maioria das pessoas que estão conectadas ao seu perfil. Então, se o seu maior público, 70% do teu público é feminino e 30% é masculino, não tenha medo de se comunicar sempre como se você estivesse falando com uma mulher, porque ele é o seu melhor cliente, já está claro, já está estabelecido. Os homens... E não é que você não vai vender para quem não é seu avatar. Ele simplesmente é o seu melhor. E ele vai filtrar naturalmente. Em alguns casos ele vai filtrar, claro. Mas você vai sempre vender para todo mundo que tiver interesse em se conectar com o seu negócio, se conectar com a sua comunicação, com a sua forma de vender. Mas quando você desenha um avatar, você vai certeiramente atingir quem é o seu melhor cliente. Perfeito. E quem estiver fora dessa curva vai entrar porque de alguma forma se conectou com a sua história, com o seu negócio, com a sua venda, né? Perfeito. E aí, falando um pouco mais das perguntas, nome, qual é o nome do avatar? Você consegue criar mentalmente uma figura, uma imagem que representa esse avatar? Você pode criar, e ela vai ser importante. Qual é a idade dele? Desculpa, Léo, deixa eu só te interromper. Eu acho que quem tem site, quem tem Facebook, pode explorar algumas ferramentas. Por exemplo, se você, se você é um cliente nosso que tem escritório virtual e está com o seu endereço registrado na nossa unidade, você pode utilizar o Google Meu Negócio para deixar lá dentro do Google, que toda vez que alguém buscar pela sua empresa, ele vai encontrar a sua empresa no Google Meu Negócio, que é um cadastro para empresas, e ali o Google vai captar quem é essa pessoa. Ele não vai dizer, a Juliana entrou em contato com você, mas ele vai falar, uma mulher de 30 anos, da região do Rio de Janeiro. É usar o Google Meu Negócio para extrair métricas, não é isso que você está querendo dizer? Exatamente. E se você tiver um site, você vai atrelar o seu site ao Google Analytics, que é uma ferramenta do Google também, que ele vai monitorar o seu site para que ele te informe quem são as pessoas que entram no seu site, qual o perfil dessas pessoas. E a partir daí você também vai poder ajudar a elocubrar. E outra coisa, por exemplo, se você tem uma fanpage, uma página do seu negócio no Facebook, você também pode utilizar uma ferramenta do Facebook, que é o Facebook Insight Audience. Audience Insights. Você não precisa nem ter a fanpage nele, tá? Não precisa nem ter a fanpage. Você pode utilizar mesmo sem fanpage. Porque o Audience Insights, ele não tem conexão nenhuma com quem acessa o seu site. O Audience Insights, ele vai trazer uma análise do Facebook em cima do seu potencial cliente. Então, o que você vai dizer para ele? Você vai preencher no Audience Insights informações que você sabe quais são.
Ou seja, aqui Sim. a alucinação ela não é tão útil. Você precisa já ter dados. Eu sei que o meu cliente é mulher, em linhas gerais. Eu sei que eles têm entre 35 e 54 anos. Eu sei que eles fazem isso, eu sei que eles fazem aquilo, eu sei que eles gostam daquilo. E aí você vai colocar no Legal. Audience Insights e ele vai te trazer outros insights a respeito de coisas que eles curtem, que eles gostam, podendo te ajudar a melhorar ainda mais as suas ofertas em cima de um perfil de consumo dele na internet sobre coisas que você não sabia sobre ele. Então, o Audience Insights ele é muito bom Complementar, então, né? Você complementar pode para você utilizar o Google fazer Meu Negócio. e o Audience Insights para você poder fazer anúncios dedicados numa plataforma do Facebook Business para você alcançar essas pessoas. Então, Muito legal. perguntas mais que tem no estudo Avatar. Hábitos de consumo, perfil de consumo, forma de utilização do serviço, o que, que eles esperam, Dados demográficos. dados demográficos, e aí vem aquilo que é o creme de la creme, o suprassumo do estudo Avatar, que é a análise de dores e desejos. A gente começou, né, esse nosso encontro de hoje, deixando claro que pessoas não compram produtos e nem contratam serviços. Pessoas compram transformação, pessoas compram alguma coisa que elas desejam muito ou elas compram alguma coisa que elas querem muito se afastar, muito se evitar. Então elas pagam para poder evitar, elas pagam para se afastar de alguma coisa. As pessoas elas são movidas internamente por sonhos ou por medo. Medo. Ou elas se afastam da dor, ou elas se aproximam de uma realização. É assim que as pessoas elas se motivam. Elas estão sempre buscando o afastamento ou a aproximação. E aí, quando a gente fala do estudo Avatar, a gente vai falar muito de sonhos, ganância, desejo, que é aquilo que ela quer obter, e a gente vai falar muito de dor, de medo, de frustração, que é aquilo que ele quer evitar. E você, como dono de negócio, você precisa e deve conhecer, no mínimo, 10 principais dores do seu avatar e os 10 principais desejos do seu avatar. E aí eu vou te dar um exemplo para poder ficar mais claro. Se a gente estivesse falando aqui do cliente da MyPlace Office, do avatar da MyPlace Office, o nosso avatar, o maior sonho dele, ou né, entre esses 10 ou 20 ou 30, quantos mais você mapear, melhor, mas um sonho muito comum do estudo que foi feito pela gente, do nosso próprio avatar, é o sonho de nunca mais, na verdade esse eu vou usar depois, esse exemplo, é o sonho de ter liberdade financeira. Então, o desejo dele, quando ele abre um negócio, ele não abriu um negócio porque ele quer ter um CNPJ, ele não abriu um negócio porque ele quer, sei lá como é que eu posso dizer, ele pode querer muitas coisas, mas o que motivou ele inicialmente foi o fato de poder ter liberdade financeira. Então ele enxerga o ato de empreender como uma ponte para a transformação que ele espera, que é efetivamente ter liberdade financeira. Um outro sonho do cliente da MyPlace Office, e aí, na verdade, vou falar do antagônico agora, que seria a dor dele, né? Ou seja, aquilo que ele quer evitar. Uma dor que ele quer evitar é voltar a ter um chefe. Então, muitas vezes, ele empreende, ele abre um negócio, porque ele nunca mais na vida ele quer ter um chefe. Ele quer poder, aí já entra no sonho, ter a liberdade de horário, ele nunca mais entra a dor, quer ter um chefe, ele nunca mais quer ter que ser humilhado na frente de outros companheiros de trabalho, dor, ou ele quer poder ser dono do seu próprio tempo e tocar o negócio. Ou mesmo ter seus projetos frustrados, né? Porque quando você é funcionário, você está ali de acordo com os objetivos da empresa, né? Então, às vezes, seu projeto não faz sentido, você acaba ficando frustrado por isso. Exatamente. Então, muitas vezes, ele se motiva até pelos dois. Às vezes, ele tem uma motivação conectada à dor ou uma motivação conectada a desejo. Então, essa análise, ela vai ter que ser feita para você e eu te digo, quanto mais você conseguir pesquisar sobre esse assunto, melhor o seu estudo do avatar vai estar. Então, eu sugiro o mínimo de 10 elementos de dor e 10 elementos de desejo, porque são esses elementos que vão fazer com que você se comunique com ele. E aí eu vou te contar aqui um segredo, tá? A Ju, com certeza já sabe disso, mas os nossos colegas que aqui estão assistindo provavelmente não. As pessoas, elas são motivadas por dores e desejos. E quando você se comunica tocando nas feridas dessas dores e desses desejos, elas vão te dar atenção. Porque as pessoas, elas precisam
entender que nesse mar de informação que hoje circula, seja na internet, nas redes sociais e na vida como um todo, ou seja, hoje tem até um estudo que eu não sei o dado preciso, mas que uma criança de 5 anos, ela já foi submetida a uma quantidade superior de informação que uma pessoa que na década de 60 não teria sido submetida até os 80 anos. Então, isso é um dado que pode ser pesquisado, eu não tenho aqui a fonte, talvez não deveria nem ter dado sem a fonte, mas de qualquer forma existe essa informação e isso é muito louco. Então está todo mundo à mercê de muita informação. E o que faz A ter sucesso e B não ter sucesso é exatamente a possibilidade dele se comunicar assertivamente. E essa comunicação assertiva, ela tem a ver efetivamente com dores e desejos. E aí eu vou te dar um exemplo. Se eu sei que a Juliana se motiva a comprar, por exemplo, batom, porque o avatar da Juliana são as mulheres solteiras que estão buscando conseguir um parceiro ou uma parceira, dependendo aí da orientação sexual. Então, nesse sentido, ela pode utilizar toda a minha comunicação para esse sentido. Então, eu vou vender batom sempre falando: Oi, você que é mulher e que já decidiu, ou que já chegou ao seu momento limite de estar sozinha, esse é o batom da linha tal. Você nunca mais sozinha. Alguma coisa assim, porque sabe que é o que o avatar quer. Ou poderia, aí a gente está falando de dor. A dor é: eu nunca mais quero estar sozinha, né? Isso pode ser um desejo também de alguma outra forma. Mas vamos falar então aí de desejo. Você, mulher de 32 anos e que sabe ou deseja ser a mais chamativa do escritório, aquela que quando você passa de manhã todo mundo vira o rosto para olhar, você precisa conhecer a nova linha de batons executivo, não sei o quê, somente para você, mulheres executivas que querem arrasar no trabalho. Então, é muito importante você ter o estudo do avatar para você falar sobre dores e desejos, porque aí você pisa na ferida. Você quer saber quando o estudo do avatar está bem feito, Ju? É quando você olha para aquela propaganda e diz assim: é comigo? Você está falando comigo? Meu Tem Deus, como que ele propaganda que é sabe? assim, né? Parece que foi feita, desenhada literalmente para você. Tipo assim, Exatamente. bateu na sua porta e falou: Oi, tudo bem? Eu tô falando com você mesmo. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, essa coisa de você conhecer os desejos, que você conhecer os sonhos do seu avatar, ele é o que vai proporcionar que você tenha uma comunicação assertiva, né? Então, por exemplo, a Tati falou aqui, ou para mulheres que se amam. As mulheres se amam e podem se conectar com essa coisa. E aí, se você sabe disso do seu estudo do avatar, você vai trazer uma comunicação para isso. Então, uma coisa do eu não quero impressionar ninguém, eu apenas quero impressionar a mim mesmo. Mas isso não deixa de ser uma motivação. Sim. E aí, você poderia ter você. Quero me sentir mais bonita, quero me sentir assim, mais. Você que está cagando pro que o mundo pensa, mas simplesmente quer se sentir linda para você mesmo, conheça a nova linha. Não tem problema nenhum, mas é importante que você saiba para quem você está falando. Então, acho que com isso, Ju, a gente fecha a fala sobre o estudo do avatar, né? Porque aí a gente precisa falar agora, eu estou aqui olhando na minha cola para a gente ter uma guia, que é o outro elemento, o segundo subpilar aí do elemento do estudo do avatar e do elemento transformação, que é efetivamente agora a transformação pessoal. Então você precisa... Que é onde você vai levar o seu avatar, né? Exatamente. Então, a gente falou que o primeiro subitem é exatamente o estudo do avatar, que é você conhecer o seu avatar, e agora você precisa saber, tá, peraí, beleza, eu já sei quem é o meu cliente, eu já sei com quem eu falo, já sei quem com eu quero atrair. Falo, e como eu falo, ou seja, já sei com quem eu falo, sim, como eu falo e como eu quero atraí-lo. Agora o que ele espera de mim verdadeiramente? Qual é a transformação pessoal que esse cliente, que esse lead, que esse avatar espera de mim? E aí vem esse elemento para mim. Qual a expectativa de solução, né? Da dor, por exemplo. Se você identificou que seu avatar tem XYZ de dor, XYZ de desejos e ganância ou de sonhos, você vai trabalhar em cima disso para criar como que você vai levar o seu avatar ao destino final. Então, exatamente. se você descobrir um medo que ele tem, ele tem medo
de ficar sem dinheiro ou de ter que voltar para o mercado de trabalho e ter chefe de novo, por exemplo. Então, você tem que juntar esse medo junto com o que você trabalha, junto com a forma como você entrega o seu serviço, o seu produto, para que você consiga levar o seu avatar para a expectativa dele, que é o Exatamente. destino. Não é Exatamente, isso? exatamente, é. Como é que funciona a transformação pessoal? A transformação pessoal é um pouco daquilo que nós estávamos falando do início. Se você tem um negócio de sucesso, você pode ter certeza que você conseguiu não só reconhecer efetivamente quem é o seu avatar, mas você conseguiu gerar a transformação que ele espera, porque ele não está interessado no seu batom, ele está interessado no resultado que o seu batom traz. E se você conseguiu ter uma empresa de sucesso, você entendeu exatamente qual é a transformação que ele espera. Então a transformação pessoal, Ju, é exatamente aquilo que o avatar espera ao consumir o seu produto, o seu serviço. E aí vem um detalhe, o seu avatar, ele não está, ou não deveria estar, diretamente preocupado com o que ele vai consumir. O foco dele está em como essa transformação vai acontecer. Dele, né? Ele quer resolver a solução. Se você está duro, tá? Vamos pensar aqui, você está duro, sem grana, com aluguel atrasado, com a escola dos seus filhos atrasadas, né? Você está economizando no almoço para poder jantar. E aí você passa no meio da rua e vê uma pessoa dizendo assim para você, é você que está duro? Eu vou te falar aqui como que você aborda, né, a pessoa. É você que está duro? Eu sei como você sai dessa situação. Essa pessoa ela vai dar ouvido na hora ao que essa pessoa tem para dizer. Ela está pouco se importando no como que ela vai sair do buraco. Mas ela, primeiro momento que chamou a atenção dela foi que você está falando a linguagem dela, porque você sabe que ela precisa sair do buraco. A única coisa que motiva ela naquele exato momento é sair do buraco. Então, aí que entra a transformação pessoal. É você reconhecer as motivações da expectativa do seu avatar. Então, por exemplo, nós demos aqui o exemplo de que o empreendedor da My Place Office muitas vezes abre um negócio porque ele quer ter uma liberdade financeira. Mas, peraí, se ele quer ter uma liberdade financeira, ele não necessariamente poderia contratar a gente. Ele poderia contratar, por exemplo, um mercado financeiro, onde ele poderia botar dinheiro na bolsa, ele poderia fazer alguns tipos de investimento. Tá, mas espera aí, não é só a liberdade financeira. Aí vem outras motivações que ele também possui. Mas ele poderia se conectar com qualquer um desses assuntos, porque ele está interessado na liberdade financeira. Então, eu vendo, ouça bem isso que eu vou dizer, você vende aquilo que o seu avatar precisa, você vende aquilo que o seu avatar deseja e entrega aquilo que ele precisa. O seu avatar, muitas vezes, ele não tem clareza daquilo que ele precisa para levar ele ao destino, mas ele tem clareza do destino que ele quer atingir. Entende isso? Então isso é muito importante da gente falar. E a transformação pessoal é efetivamente isso. É você reconhecer no seu avatar aonde ele quer chegar. Porque aí você vai ter uma capacidade de pensar no seu produto, no seu serviço, focando diretamente no como você vai levar ele para isso, né, Ju? Você gosta muito de dar o exemplo, por exemplo, da companhia aérea, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? No sentido de uma companhia aérea que, quando ela divulga, por exemplo, uma agência de turismo dizendo que você vai para determinado lugar, as pessoas, quando elas compram, elas estão comprando o destino, elas não estão comprando a viagem. Entende? Ah, sim, com certeza. Por exemplo, eu quero ir para Recife. Quero ir lá fazer um passeio, mas se eu vou de ônibus, se eu vou de avião, pode ser o seu desejo. Eu quero realizar o meu sonho de viajar de avião que não é o caso para Recife. Aqui. Mas não é o caso. Se você quer conhecer Recife, você vai olhar lá, sei lá, na CVC ou numa agência de turismo, como que eu faço para chegar em Recife e passar meus 3 dias maravilhosos em Recife. Aí você vai ver lá o pacote de viagem. Vai ter através de ônibus, através de avião, através de navio. Então, cada empresa ela vai empacotar o que ela entrega junto com o que você espera. Se você espera chegar em Recife, você pode chegar em Recife de inúmeras formas. Você pode pegar o carro e ir sozinho, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião, você pode ir de navio.
Então, essas empresas de turismo, elas conectam o que você deseja ao que elas entregam. E é exatamente o que Perfeito. você vai fazer isso no seu negócio. Você vai Exatamente. conectar a dor do seu cliente ou o sonho do seu cliente ao que você entrega, para você comunicar para ele como que você vai resolver o problema dele ou como que você vai ajudar ele a realizar o sonho dele. Isso, eu gosto muito quando você traz esse exemplo aí da agência de turismo, porque ela é maravilhosa para a gente poder falar de diferenciação. Então, você imagina nesse exemplo, determinada pessoa, um casal, por exemplo, tem o sonho de passar 3 dias maravilhosos em Recife. O que eles querem é estar em Recife. Eles não pararam para Sim, pensar, eles não demandaram o como isso vai acontecer. Eles pensaram, eles não pensaram no trajeto, eles não pensaram se vai ser um Boeing, se vai ser um jatinho, se vai ser um sim. ônibus. Eles pensaram nos 3 dias em Recife. A partir do momento que eles entram no Google para poder fazer uma pesquisa sobre viagem para Recife, eles vão encontrar 300 resultados de agência de turismo. E aí que vem a diferenciação. O que que leva esse mesmo casal contratar a empresa A empresa B ou a empresa C, se cada um deles leva exatamente ao mesmo lugar, que é passar 3 dias incríveis em Recife? O que faz isso acontecer é também parte do estudo do Avatar, porque quando você reconhece como funciona o seu potencial cliente ou o seu melhor cliente, você consegue empacotar o seu produto ou seu serviço, como a Juliana falou, trazendo elementos de motivação dele e que podem fazer sentido. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu sou uma agência de turismo e tenho um pacote de viagem para Recife, mas eu mapeei que em 2020, não vou falar 2020 não, porque foi ano de ficar em casa, mas em 2017, de 365 dias, ou seja, de um ano inteiro, nos meus relatórios eu percebi que de 100% dos casais que viajaram naquele pacote de Recife, 45% deles eram casais comemorando o primeiro ano de casamento. E o restante estava diluído entre casais comemorando outros anos, comemorando boda disso, boda daquilo, mas em geral, 45%, ou seja, uma amostra extremamente relevante, são de Sim. casais que estavam comemorando o primeiro ano de casamento. Se eu sou agência de turismo e tenho esse dado em mão, eu vou ter certamente um pacote para Recife com aquela transformação de 3 dias incríveis, mas gerando uma experiência incrível e incomparável que nenhum dos meus concorrentes tem. Então eu poderia fazer um pacote que já inclui no próprio avião um brinde com um Diferente do champanhe. de lua de mel, né? Desculpa te interromper. Por exemplo, lua de mel é um pacote já muito comum para quem é agência de turismo, hotel, Claro, quem trabalha com turismo. Então, dentro do seu negócio, você tem que procurar aquilo que também é diferente, porque tem pacotes que eles são comuns a todos. Então, não adianta você empacotar algo que você só vai se equalizar com outro concorrente. Você tem que se perfeito. diferenciar. Exatamente, é aí que entra a diferenciação. Então, voltando a esse exemplo que eu estava dando sobre a agência de turismo, se eu sou essa agência de turismo, eu monto um pacote exclusivo focado em casais que estão no primeiro ano de relacionamento, aonde a Sim, experiência que vai ser gerada, dedicada para essas pessoas, porque elas têm desejos muito semelhantes, eu vou estourar um champanhe com ela no próprio avião, a gente vai fazer, por exemplo, um convite para que quando a pessoa entre no hotel, já na cama deles esteja reservado um balde com um bom prosecco, com uma carta específica falando sobre o primeiro ano de relacionamento, ou talvez ele entre no quarto do hotel e esteja um vídeo projetado na tela da olha própria, que da legal. própria agência com fotos e imagens deles sem que eles saibam, porque eles foram e entraram em contato com a família desse casal e pesquisaram sobre coisas pessoais deles e montaram um vídeo especial de boas-vindas naquela comemoração de um ano. Enfim, inúmeras coisas podem ser feitas para que você seja reconhecido como diferenciado naquilo que você faz. Um outro exemplo, Sim. essa mesma agência de turismo, ela poderia ter um pacote dedicado para pessoas acima de 60 anos que estão comemorando bodas de alguma coisa. Então é a única empresa que atende pessoas que já estão numa idade um pouquinhozinho mais avançada e que tem uma experiência dedicada. Ou seja, o turismo dele nessa viagem não é a mesma, porque são pessoas que muitas vezes já estão com algum tipo de mobilidade comprometida. Então o pacote deles de passeios é diferente, o tipo de cuidado é Sim. diferente, o tipo de experiência é diferente.
Então você precisa entender o estudo do avatar para você saber qual é a transformação que ele espera e quais são as microtransformações que podem fazer com que a experiência dele seja incrível e te gere aquela experiência única, que vai fazer com que o boca a boca aconteça, que vai fazer com que tudo aquilo seja efetivamente te colocar na frente dos seus concorrentes. E aí, Ju, eu estou um pouco acelerado porque a gente está com a hora avançada. A gente falou agora dessa transformação pessoal, né, que é aquilo que o seu avatar espera. E aí existe um elemento muito importante, que é o elemento do feedback, ou seja, a importância de você mapear o seu avatar, de você gerar uma transformação nele e de você coletar feedback, né? Então fala um pouquinho da importância de ouvir o seu a cliente. ação que você tá... Desculpa, te atropelei. Nada. Para você saber se a ação que você está fazendo, ela realmente está surtindo efeito, né? Porque toda ação que você promove, seja no momento que você está construindo seu avatar, ou seja no momento que você está ofertando algo para aquele avatar que você desenhou, você precisa testar. Então, quando você vende e você entrega para o seu cliente o seu produto, o seu serviço, você precisa coletar o feedback de como foi esse processo, se você resolveu a dor ou se você realizou o sonho dessa pessoa, para que você entenda se esse avatar ele está sendo validado, ou seja, ele realmente é o meu avatar ou eu preciso ajustar em alguma coisa? Dor será... Ou a transformação, ela é a transformação que eu imaginava que era o que ele esperava, porque Exatamente. Muitas vezes existe alguns modelos de negócio, Ju, que são modelos de negócio, você sabe melhor do que ninguém, que são modelos de negócio que têm uma jornada do cliente diferente. Por exemplo, Sim. O McDonald's, o McDonald's sabe qual é a transformação que ele imagina para o cliente dele. Só que ela é uma transformação muito rápida. Um cara entra na fila, ele compra o sanduíche dele, ele vai lá, ele se alimenta e depois ele joga na lata do lixo. O tempo dele de experiência é muito curto, mas com certeza o McDonald's sabe qual é a transformação. Seja a descarga de neurotransmissores que fazem ele se sentir conectado com a infância. Eu não sei se você sabe, Ju, mas para mim é notório que grande parte das pessoas, quando adultos, continuam consumindo McDonald's pela lembrança que aquilo traz de quando ele era criança ou pelas limitações que elas tinham. Porque muitas vezes o pai e a mãe era duro e não comprava McDonald's e ele desejava aquilo. Então, você pode ter certeza que o McDonald's sabe disso tudo e ataca esse tipo de coisa nas suas campanhas e no seu posicionamento. Então, o que eu quero dizer é que para o cliente do McDonald's, essa transformação ela tem um timing curto. Mas para outros modelos de negócio, essa transformação pode acontecer em 1 ano, 2 anos depois de ele ter tomado o seu serviço. E aí você precisa ter uma forma de se conectar com o seu avatar para você coletar esse feedback. Então, por exemplo, um carro. A pessoa comprou um carro. O resultado daquele carro talvez só venha depois de um tempo, sabe? Pô, peraí, o cara vai dizer que gostou do meu carro, mas em 1 mês ele não teve problema mecânico, em 1 mês ele não teve, talvez, a possibilidade de testar a velocidade daquele motor, porque ele ainda não pegou estrada. Talvez ele não tenha tido ainda, enfim, alguma coisa. O grande ponto é, quanto tempo você entende... Ou mesmo, por exemplo, desculpa, no caso de uma agência que faz, uma construção de imagem na internet, através das redes sociais ou anúncios. Não vai ser uma construção do dia para a noite, né? Ou quando você cria uma marca para ela se transformar em uma marca forte. Também não é uma transformação rápida, em que assim que você entrega o seu produto, ele vai se concretizar na expectativa do seu cliente. Então, tem coisas que elas têm um período de maturação para que essa experiência da solução da dor ou da realização do desejo ou do sonho se concretize de fato. Mas aí eu acho que é entender qual é essa solução do problema ou da realização do sonho e qual é o período que isso vai acontecer para você coletar o feedback e ajustar o seu avatar, ajustar a sua oferta do seu produto, do seu serviço, ajustar como você entrega o seu produto, o seu serviço, a como você empacota, ou seja, se eu tenho um perfume, ou se eu tenho um produto físico, a embalagem, um cartãozinho, ou se é um serviço, o relacionamento, a forma como eu trato o meu cliente no dia a dia,
os canais de comunicação, tudo isso é um empacotamento do seu produto, do seu serviço. Então, toda vez que você valida, você está validando com quem você está falando, a forma como você está se comunicando, o produto ou serviço que você está oferecendo e a transformação que o seu cliente está sofrendo ou não. E aí, a cada vez que você coleta feedback, você ajusta toda essa mecânica. Perfeito, é exatamente isso. Né? E ele te proporciona melhorar o seu negócio, né? Esse feedback te coloca à frente da concorrência, porque te permite aparar as arestas daquilo que você não via antes. E aí você vai ter um produto muito mais competitivo, podendo se conectar muito mais em diferenciais e tudo mais. E aí, para fechar, né? Então, vamos lá. Terceiro pilar da tríade do empreendedor de sucesso, o pilar da transformação. E a transformação a gente subdividiu ela em avatar, que se refere a conhecer quem é o seu cliente e o que ele espera. A transformação pessoal, que é qual é a transformação que o seu cliente espera obter depois de comprar o seu produto, o seu serviço. É conseguir um emprego depois que ele compra porque fez um curso de inglês? É fazer a primeira viagem internacional sem ter que pedir ajuda de um amigo para poder falar inglês? Ou sem usar o dicionário? Sem usar o dicionário, sem usar o Google Tradutor. Então, você precisa entender exatamente qual é essa transformação esperada. E depois que você conhece a transformação pessoal, vem agora aquilo que eu acho mais incrível, que eu mais sou apaixonado dentro dessa dinâmica, né, da tríade do empreendedor de sucesso, que é a transformação global. Todos nós, enquanto seres humanos, Ju, você sabe disso também, somos conectados por algumas causas. Nós somos conectados por algumas coisas que nos motivam intrinsecamente, né? O que é a motivação intrínseca? É aquilo que nos motiva sem esperar absolutamente nada de retorno externo. É alguma coisa que a gente se conecta profundamente, né? E aí vem... Por exemplo... Pode terminar, porque aí eu só quero dar um exemplo. Sim, é aí que vem aquela coisa de oferecer um produto ou um serviço que seja muito mais do que o próprio produto ou serviço em si. É aquela visão de que aquilo que eu compro versus aquilo que eu recebo tem uma desproporcionalidade de valor muito grande. Eu pago 10 por alguma coisa que eu percebo que eu estou recebendo 1.000. E aí é aí que entra a transformação global, que mexe com o âmago do teu cliente, do teu avatar. Pode fazer a sua ponderação aí. Na verdade, eu ia dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma consumidora de maquiagem. Só que anos atrás, eu comprava maquiagem pela qualidade, pelas cores, pelo benefício do produto em si que me proporcionava. Ou seja, se ressecava a minha pele, eu não comprava. Se ele deixava a minha pele muito oleosa, eu não comprava. Então, eu avaliava a qualidade do produto. Eu não sou uma pessoa vegana, mas a passar do tempo, eu comecei a me conectar com marcas que têm na sua concepção, na sua filosofia, não agredir, não fazer testes em animais. E aí, depois que eu me toquei, eu falei, gente, maquiagem, tem muitas marcas que usam, algumas utilizam substâncias que são coletadas de animais e outras que fazem testagem em animais antes de colocar no mercado. Então, a mudança que eu fiz, que eu falei assim, olha, eu ainda estou muito longe de ser uma pessoa vegana. Mas tem poucas coisas que eu posso mudar no meu dia a dia para eu contribuir com isso, que para mim é uma causa importante. Não importa o nível, mas você se conecta com a causa. Exatamente. Eu ainda não tenho a capacidade de me tornar vegana. E nem precisa, mas eu posso contribuir desta maneira hoje. Então, o que eu decidi? Eu decidi que eu ia comprar de marcas que não utilizassem testagem em animais. Então, hoje, quando eu vou até uma loja para comprar uma maquiagem, um batom, uma base, qualquer coisa que seja, eu primeiro verifico se aquela marca ela utiliza alguma substância animal ou se ela faz testagem em animais. E aí sim eu vou consumir aquele produto. Então, primeiro passa no meu nível de que aquilo ali se conecta com a causa em que eu acredito, que é não testar em animais, e em paralelo é se aquele produto de fato é bom. Então, novas marcas e algumas marcas conhecidas, elas utilizam dessa comunicação para se conectar comigo e com toda uma comunidade que se importa com isso e entregam ainda um produto de excelente qualidade.
Perfeito. E aí que vem exatamente a pergunta, né? Com o que o meu avatar se conecta? Qual é a causa para ele que representa muito mais do que Exatamente. apenas consumir um produto ou serviço? Ou seja, ele compra um De produto, qualidade. ele compra. Porque qualidade, eu não falo de qualidade, Ju, eu me recuso, de verdade, porque qualidade, o empreendedor que ainda É, não entendeu que ele tem que ter, que ele tem que ter verdade. qualidade como base, não é diferencial, qualidade não é diferencial, ele é um empreendedor que está fadado ao fim. Então, O que eu quis dizer só é porque eu não vou comprar uma claro, maquiagem que se ruim. conecta com a causa que eu acho que é ruim. Eu vou comprar só, tipo, ele tem que ter essa causa, né? Ele tem que comprovar que ele faz isso e ele tem que ser bom, porque senão não faz sentido nenhum. Claro, sem dúvida. E aí, por exemplo, nessa transformação global, a gente precisa entender que, como donos de negócio, a nossa empresa ela precisa estar conectada a causas que são comumente inspiradoras para o nosso avatar. Então, quando você consegue entregar um produto que é de qualidade, que é básico, consegue oferecer uma transformação, que é aquilo que o seu avatar espera. E além disso, você consegue oferecer uma transformação ao mundo, ou à comunidade, ou ao bairro, aos stakeholders, à comunidade que está em volta aí desse avatar, você consegue fazer alguma coisa muito mais forte do que vender um Verdade. produto ou oferecer um serviço. Então é aquele Sim. exemplo que eu dei no início. Não, eu acho que eu não dei esse exemplo, eu estava dando hoje numa outra mentoria. A gente estava falando exatamente sobre isso, né? Momento de pandemia, tá? Então eu vou dar esse exemplo rápido para a gente finalizar a transformação global e encerrar nosso encontro de hoje. Pandemia. Você tem hoje um bairro onde, eu não sei se vocês viram ou se você viu, Ju, mas durante esse momento de pandemia foi muito discutido, né? A importância de você apoiar comércios locais, empreendedores locais, né? Não vá no grande, não vai lá no grande supermercado para fazer compras. Se você pode, de alguma forma, ajudar o seu Manuel da quitanda da esquina, ajuda ele. Vamos manter a porta Sim. do negócio dele aberta, né? Ele não tem os O próprio recursos, Instagram lançou um um selo, selo, se eu não me engano, foi apoio o comércio local, né? alguma coisa Comércio assim, não me local, lembro. exatamente, exatamente. Então, por exemplo, vamos pensar aí no seu Manuel, o dono da A mercearia da mercearia da esquina. esquina. O seu Manuel, no bairro dele, ele é conhecido, tá, por pegar as mercadorias que estão prestes a vencer e distribuir para pessoas que são moradores de rua, pessoas com dificuldades que moram naquele bairro ou que passam ali por aquele bairro. Ele é conhecido por isso. Ele, além de fazer isso, toda mercadoria que por acaso ele iria jogar fora porque está prestes a vencer, ele muitas vezes ele pede para a esposa dele, porque de repente não dá tempo nem de doar, porque já está realmente um legume que já está estragando. Antes Sim. disso, ele pede à esposa para fazer um sopão. Fala, cara, vai estragar, faz um sopão. Ele é conhecido por isso. Então, o seu Sim. Manuel da esquina, o que ele faz? Ele pega essa informação, ele pega essa estratégia, que para ele é uma verdade, é uma coisa que está dentro dele, esse senso de contribuição com a comunidade, e ele cria em volta dele pessoas que se conectam com isso. Então, os clientes da mercearia do seu Manuel, quando visitam a mercearia, eles sabem efetivamente que quando eles compram um produto ou um serviço, não se trata somente daquele pacote de biscoito ou daquela lata de leite condensado que ele foi comprar. Ele sabe que ele está pagando e que aquele dinheiro que ele está oferecendo serve para poder realizar, por exemplo, o sonho desses outros moradores de rua e pessoas com dificuldade Sim. que vão ser ajudados. Então, enquanto o seu Manuel estiver com as portas abertas, mais ele vai conseguir contribuir para pessoas em situações difíceis. E aí entra no momento de pandemia. No momento de pandemia, foi estimulado que a gente fizesse consumo de negócios locais. A gente sabe, a gente viu isso aí amplamente. Mas a pergunta que eu te faço é, a mercearia do seu Manuel, normalmente ela trabalha com valores acima do supermercado, o que é totalmente óbvio. Um supermercado compra 100 mil latas de leite condensado. O seu Manuel compra 100 latas de leite condensado. Quem é que tem um poder de barganha maior? Então o seu Manuel sempre vai ser mais caro, porque ele é pequeno, ele é de bairro, ele é de conveniência. Conveniência, exatamente. Para alguém que mora ali descer e comprar aquilo que está faltando. Então ele sempre vai ser mais caro. E aí no momento de pandemia, quando está todo mundo duro, a pergunta que eu faço é, você estando duro, você iria comprar na quitanda do seu Manuel ou você iria comprar no mercado grande do seu bairro? A resposta eu te dou. Se você conhece o seu Manuel e sabe
o que ele representa para aquela comunidade, você continua comprando com ele, porque você sabe que ele é alguém que realmente contribui. Agora, se no seu bairro só tem a quitanda do seu Alfredo, que não faz nada a não ser abrir as portas e fechar todos os dias, você pode ter certeza que aquele que está duro não vai prezar pela conveniência e vai ao mercado para poder comprar aquele produto mais caro. Então, o que eu quero te dizer todo mundo se lembrar do seu Manuel, que além de pensar, poxa, eu vou ajudar seu Manuel, porque é um cara que está sempre vendendo uma coisa bacana, e além disso, ele ainda contribui com a comunidade local. Ju, ele não precisa nem vender nesse cenário alguma coisa bacana. Aí é que vem o pulo do gato. A conexão com a transformação global que o seu Manuel gera é tão grande que muitas pessoas se uniriam para poder descer e fazer uma compra grande só para poder estimular ele naqueles meses de dificuldade. Entende isso? Então, o que eu quero te dizer é que em momentos de crise, empresas que possuem uma transformação global, ou seja, que impactam a comunidade do Avatar de uma forma muito maior, eles geram automaticamente uma maior possibilidade de manter as portas abertas em comparação a empresas que não se conectam com causa nenhuma, que apenas vendem produtos ou serviços. Então é muito importante que isso fique claro, que que hoje os clientes eles estão, digamos aí, à espera de consumir produtos e serviços de empresas que ofereçam alguma coisa muito maior do que apenas o produto que ela veio buscar. Entende isso? Então a transformação global ela diz respeito a transformar o universo externo do avatar, enquanto a transformação pessoal altera apenas o universo interno do avatar. E você precisa conhecer esses dois universos. Aquilo que motiva ele intrinsecamente e aquilo que motiva ele extrinsecamente. Aquilo que faz com que ele se transforme enquanto pessoa e aquilo que transforma a comunidade ao qual ele está inserido. E quando o negócio entende isso, ele deixa de vender produto ou serviço e ele passa a ser um fornecedor de sonhos. Ele passa a atender aí demandas que são muito maiores do que o próprio valor individual do produto que ele vende ou do serviço que ele presta. E não só isso, né? Mais assertivo é a sua atração desse potencial cliente, desse avatar, porque você sabe quem ele é, qual é o sonho, qual é a dor dele, e você sabe como que ele pensa sobre o mundo. Então, quando você conecta o seu negócio, a sua oferta, o seu produto, o seu serviço, a forma de você entregar isso ao seu cliente, você está se conectando completamente ao mundo do seu avatar. Porque você sabe quem ele é, sabe como ele consome, sabe como ele pensa e sabe o que ele espera de você. Então você está direcionando totalmente o seu negócio para o seu cliente, quase que personalizando de forma bem objetiva o seu negócio, o seu serviço, diretamente para o seu melhor cliente. Perfeito, é exatamente isso. É exatamente isso. Então é reconhecer aquilo que transforma pessoalmente seu avatar e conhecer aquilo que transforma o mundo, o universo em torno desse avatar. E o universo em torno do avatar do seu Manuel, ou seja, a dona Maria ou o seu Carlos, que moram no prédio que fica perto da mercearia, a transformação pessoal deles é ter produtos de forma conveniente. Essa é pegar o elevador e comprar aquilo que está faltando. Mas, ao mesmo tempo, a transformação global deles é perceber que toda vez que ele compra um produto ou serviço ali, de alguma forma aquele dinheiro que ele pagou por aquilo que ele comprou está atingindo aquela comunidade, o bairro dele. E aí, quando o bairro dele é alimentado e não passa fome, significa que menos pessoas vão precisar entrar na criminalidade para poder roubar. E quando menos pessoas roubam, outras pessoas passam a ter uma tranquilidade muito melhor de viver ali no local. E isso vai gerando uma reação em cadeia positiva, porque ele diminui a fome das pessoas, essas pessoas não entram na criminalidade, não entrando na criminalidade, elas não fazem coisas ruins com a própria pessoa que mora ali no bairro, então isso gera uma reação positiva em cadeia. Então me responde aí, Ju, como seria o mundo se todas as empresas estivessem conectadas a transformações globais? Seria muito melhor, né? Com certeza, né? Porque a gente estaria totalmente conectado à nossa sociedade, né? A gente devolve para a sociedade aquilo que a gente tem de melhor. Exatamente. Ou talvez de alguma maneira que a gente consiga contribuir, né? Às vezes, por exemplo, como no caso do seu Manuel que você falou, dando o que está prestes a vencer para pessoas que estão em necessidade. Talvez aquilo ali não é
um esforço fenomenal, mas é um esforço que ele consegue fazer, um esforço que ele consegue contribuir. É de acordo com o tamanho do seu negócio, de acordo com a proposta do seu negócio, né? A regra é clara, né? É igualzinho como diz a plaquinha lá do avião. Em caso de algum tipo de pane, em caso de perda de oxigênio, quando as máscaras caírem, primeiro coloque em você e depois coloque em pessoas ao seu lado. Primeiro você precisa cuidar de você, então é óbvio, você não vai poder dar passos que o seu negócio não comporta. E aqui a gente não está falando de altruísmo apenas, a gente não está falando só de causas nesse sentido, mas o seu negócio seu negócio precisa ter um manifesto, ele precisa manifestar alguma defesa de alguma coisa. E não precisa ser efetivamente uma causa social. Você pode ter, por exemplo, a Apple. Qual é o manifesto da Apple? Lá Steve Jobs, quando criou a Apple, o manifesto deles era pense diferente. O manifesto deles é, se você quer continuar no básico, fica tranquilo, mas eu vou servir a pessoas que queiram ser pessoas que pensem fora da caixa. Essa é a transformação dele. Ele quer trazer pessoas que estejam dispostas a pensar diferente e transformar o mundo junto com eles. E tem tem altruísmo nisso, não precisa ter. Mas é muito importante que você tenha. Ou, por exemplo, papel higiênico é tudo igual. Todos eles servem para o propósito que é isso mesmo que você pensou. Então, quando você pega um papel higiênico, você tem o direito de escolher pelo mesmo valor, ou às vezes até um pouco mais, se eu compro papel higiênico reciclado ou compro um papel higiênico melhor, aquela pessoa que se conecta com a causa do meio ambiente talvez pagaria mais pelo seu papel higiênico reciclado. Ela não se importa em pagar R$1 ou R$2 a mais por isso. Entende isso? Então é muito importante você ter uma causa que não precisa necessariamente ser social, mas que normalmente é muito bem-vinda se for. Exatamente, você pode se conectar com esporte, por exemplo, tem marcas, por exemplo, o Red Bull, que nasceu, aqui a gente está falando de marcas grandes, mas existem marcas pequenas também que fazem porque são isso, exemplos não importa bons qual de dar, tamanho. Né? É porque são exemplos muito conhecidos, é mais fácil para explicar. Públicos, exatamente. O Red Bull, ele se associou ao esporte. Então, o Red Bull é uma marca que patrocina inúmeros atletas e esportistas de diversas categorias, porque eles acreditam no esporte, eles acreditam no esporte como algo democrático, que as pessoas possam fazer em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, a Natura fala sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Então, você pode adequar isso de acordo com o seu perfil de empresa, de acordo com o seu tamanho. Por exemplo, tem empresas, por exemplo, na Tijuca, tem uma empresa, uma gráfica, que eles fazem anualmente uma festa natalina e distribuem presentes para comunidades carentes. Cara, é uma ação fenomenal. Que ele se comunica com a comunidade deles, ele se comunica com as pessoas, com os clientes que também podem ajudar nessa ação. Então, você tem que identificar aquilo que cabe dentro do seu negócio, seja operacionalmente, seja em termos de valor e conexão com o seu avatar, e seja de acordo também com o seu, se é aquilo que te conecta também, porque não adianta só conectar com o seu avatar se aquilo te cria repulsa. Claro, então, sem dúvida. Tem que ser uma causa que seja verdadeira para o empreendedor. Exatamente. Tem que ser uma causa que, e aí isso é uma coisa que eu até falo lá no curso do Alavanca Empresarial, que é o seguinte, se o seu negócio ele não defende alguma causa, para tudo e descubra essa causa. Agora tem um detalhe, ela precisa ser uma causa verdadeira. Você precisa acreditar, essa causa ela precisa representar para você, porque eu vou te dizer, se você está abrindo um negócio agora, vai dar merda. Em um determinado momento vai dar merda, não vai ser fácil empreender, não vai dar tudo certo. Vai acontecer coisas que vão te tirar do prumo, vão acontecer coisas que vão fazer com que a sua ação empreendedora se torne algo muito desafiador, estressante e difícil. E aí, quando você se lembra o propósito pelo qual você abriu aquele negócio, e aí vem o seu propósito enquanto pessoa, dar uma vida melhor à minha família, fazer isso, aquilo, você talvez aquilo seja pouco. E aí ter uma transformação global te ajuda muito. Peraí, não, mas eu tô indo porque eu sei que quanto mais eu tiver força para poder fazer o que eu tiver que fazer, mais eu vou estar contribuindo para a causa A, B, C, ou D ou E. Então é muito importante, que é isso que você falou, Ju, que o dono do negócio não só dê uma causa para o seu negócio, mas que ele viva verdadeiramente
é por essa causa, que aquilo seja uma coisa que importa para ele. E tá tudo bem se você hoje não sabe qual é a sua, mas tenta se conectar com o que você se importa, o que teria match no seu negócio se você adotasse agora, que projeto você poderia se inserir, ou que manifesto disruptivo você poderia trazer, como a Apple trouxe, que é o Think Different, por exemplo. Então pode ser simplesmente uma forma de você enxergar o óbvio. E só isso já pode ser a causa global aí que você vai atender. Eu adoraria falar por 3 horas sobre esse assunto. A gente entraria bem a fundo. Que mais tem exemplo de transformações e causas, sejam sociais, ambientais, de conexão com a comunidade local. Tem inúmeras marcas grandes, pequenas, micro que fazem isso. Muitas marcas não faltam, né? A gente tem exemplos incríveis aí. Então, assim, adota no teu negócio, faz isso, defende uma causa, cria um manifesto disruptivo sobre algum assunto. O empreendedor de sucesso é aquele que, enquanto todo mundo faz ZIG, ele faz AG. Então, como é que, aonde a manada está indo? Se você puder ir ao contrário, é lá que mora provavelmente esse manifesto, é lá que mora essa disrupção, é lá que mora essa ação transformadora global. Pensa nisso, que vai fazer total diferença, porque aí você vai deixar de ser uma mercearia e você vai ser um transformador de vidas das pessoas daquela comunidade. Olha como tudo muda, faz muita diferença isso. Então, vai lá e aplica no negócio. Bom, da minha parte, eu quero agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, não sei se a Ju tem alguma coisa para falar, mas eu vou deixar ela falar sobre isso. Eu quero agradecer pela minissérie, em nome da My Place Office Rio, pela minissérie do Salário ao Lucro, que é aquilo que a gente realmente convida a você, se você se conecta com a causa do empreendedorismo, que por acaso é a nossa transformação enquanto My Place Office. A gente acredita verdadeiramente que o empreendedorismo ele tem o poder de transformar um país, seja através da geração de empregos ou da relação que ele gera na economia. Então a gente realmente se conecta com isso. Então é por isso que a gente diz que a minissérie é do salário ao lucro, porque a gente acredita que se você tomar posse dessa informação e abrir o seu negócio, o mundo, o Brasil, a sua comunidade, tudo isso vai ser melhor. Então, essa é a nossa causa, cria a sua. Obrigado mais uma vez. Vai aí, Ju, fala um pouquinho para você como é que foi e encerra. Bom, queria agradecer para vocês que contribuíram ou passaram por aqui em qualquer um dos episódios. Foi muito bacana essa minissérie. Eu espero que, se você assistiu apenas essa ou algum episódio, que você consiga assistir toda a minissérie, que faz toda uma lógica do que você deve seguir. Mas foi excepcional não só contar a nossa história, mas principalmente transmitir um pouco do conhecimento que a gente já adquiriu e proporcionar para você, que você transforme, que você ou empreenda, ou que você transforme o seu negócio e conecte-se com a sua comunidade, com o seu cliente, com o seu melhor cliente e também com as suas expectativas de empreender. E como o Léo falou, a nossa missão é transformar a vida das pessoas, da nossa comunidade ao nosso redor, através do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, além de você solucionar talvez uma dor sua ou realizar um desejo seu, você está criando um ecossistema. Cada negócio que nasce, ele cria um ecossistema ao seu redor, de fornecedores, de clientes. Então, cada micronegócio ou pequeno negócio que surge é uma nova alavanca na economia. Então, é mais recursos girando na economia local, que é onde a gente contribui com a nossa comunidade. E aí, para encerrar, vale lembrar que é um dado estatístico que as pequenas e médias empresas são responsáveis pela maior parte do número de empregos enfim, do PIB gerado para a economia. Então, isso é muito relevante. Então, não importa se o seu negócio é um negócio de 1, 2 ou 5 pessoas, mas você vai estar diretamente contribuindo aí para um mundo, para um Brasil melhor. Então, vai lá, se esse é o seu sonho, abre o seu negócio e conta com a gente, que a gente vai ter muito prazer em ter você como cliente, amigo, mentorado aqui da My Place Office Rio. Bom, obrigada, gente, por acompanhar. Vai estar disponível no IGTV. Quem não assistiu pode assistir toda a minissérie. E até a próxima sexta-feira com novos conteúdos, novas minisséries e vem muito mais por aí. Então, até a próxima Orange Talks. Bye, bye. Boa sexta-feira a todos. Tchau, tchau.